Por que comprar uma H2D? Essa é uma pergunta que eu venho recebendo muito desde que eu comprei a minha, e hoje eu decidi gravar esse vídeo para responder alguns dos motivos que me fizeram comprar a H2D. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. A Bambolab popularizou a impressão 3D colorida com a MS, só que ele tem uma desvantagem, que é o aumento expressivo no tempo de impressão e no consumo de material com a purga. E a H2D veio para endereçar parcialmente esse problema. Então vou pegar aqui um projeto que eu estou trabalhando, vou mostrar para vocês o comparativo em como seria a impressão dele na minha POS e como que será a impressão dele na minha H2D. Se liga só. Esse aqui é o projeto, tá? Eu vou fatiar ele primeiro na POS, para a gente ver o comparativo. Então eu tenho várias peças, todas elas com mais de 2 cores. Vou mandar aqui fazer o fatiamento de todas as mesas de uma vez. Então perceba, ó. Aqui eu estou falando de uma impressão de 1 dia e 10 horas, 34 horas, e 703 gramas de filamento. Sendo que desses 703 gramas de filamento, 369 estão somente na purga, que é aquele filamento que a impressora joga fora na hora da troca de cor. Agora vamos fatiar esse mesmo projeto, mesma configuração na H2D e ver como é que vai ficar. Então aqui ó, o resultado do fatiamento para H2D. A gente vai levar 15 horas de impressão, ou seja, 15 contra 34, estou falando de 19 horas a menos, e vou gastar 395 gramas de filamento. 300 gramas a menos do que eu gastaria na POS. A purga aqui ficou em 46 gramas e a torre de purga ficou em 43. Você ainda consegue diminuir ele pela metade, gastando ainda menos filamento. Então, por mais que a máquina tenha um valor elevado, quando você bota isso na sua tabela de custo, a depreciação da máquina, ainda assim a economia de tempo e filamento supere muito o aumento de custo pelo equipamento. A segunda vantagem é que a H2D possui uma mesa de impressão maior. No pior cenário, que é utilizando os dois bicos ao mesmo tempo, ela tem uma área de impressão de 30 centímetros por 32, ou seja, é 5 centímetros maior para um lado e 7 centímetros maior para o fundo. Então, se você faz aquelas impressões de mesa cheia com pecinhas coloridas para ter uma maior eficiência de tempo e filamento, a H2D vai te permitir fazer mais peças ao mesmo tempo e economizar em pelo menos uma troca de filamento. Se a sua peça tiver só 2 cores, então se arrebentou na economia. E o terceiro motivo pelo qual eu comprei um H2D é poder fazer a impressão multimaterial como essa daqui. Essa é uma capa de celular que eu fiz utilizando TPU, que é esse material flexível, com PLA. E esse é o tipo de combinação que a H2D possibilita para você, porque antes para você fazer esse tipo de coisa, você teria que usar um TPU específico da Bambolab para ele rodar no AMS, ou fazer um monte de gambiarra que provavelmente acabaria entupindo seu bico numa impressão longa. E esse não é o único tipo de combinação de filamento que você pode fazer. Você pode usar isso para fazer impressão mais rápida usando filamento de suporte, você pode combinar com ABS, você pode fazer uma série de combinações, desde que você respeite a temperatura da câmara de impressão, que antes com uma impressora de um hot end só, você não conseguiria. Esses 3 são os principais motivos, mas não são os únicos. Mais um adendo, a H2D é uma máquina de valor elevado e não é todo caso que a impressão vai ser mais barata de fazer nela, embora seja mais rápida. Se você usa sua impressora para fins comerciais, você precisa colocar na conta o tempo de impressão, custo de filamento e a depreciação da máquina, e essa conta precisa fazer sentido. E não é sempre que ela vai fazer. Se você tiver uma impressão que usa, por exemplo, 6 cores numa X1 e usa 6 cores numa H2D, mas elas são diversas peças pequenas que você faz uma mesa com 50, dificilmente você vai ter uma vantagem financeira relevante ao utilizar uma H2D. Então estude bem o seu caso. E uma recomendação que eu posso dar para vocês é, independente de você ter ou não uma H2D, você já consegue fatiar projetos para H2D no Bambu Studio. Então pega os seus principais projetos que você trabalha, aplica ele na sua impressora, aplica ele na H2D, faz as contas e vê se faz sentido para você. Porque normalmente o valor a investir é alto. Então se você quer saber quais são os próximos, não deixe de se inscrever aqui no canal.